Desde novembro do ano passado, uma plataforma está fazendo o maior sucesso aí pela internet, no mundo digital, né? Uma plataforma que foi lançada pela OpenAI e lá dos Estados Unidos, mas que é capaz de produzir textos, gerar textos em diversas línguas, inglês, português, francês, italiano, alemão, e textos assim, que você simplesmente sugere um tema e essa plataforma vai e gera o texto para você. Isso está causando um terror aí no mundo acadêmico, no mundo escolar, porque com essa plataforma vai ser possível, né, estudante gerar texto. Então o professor pede um tema de uma redação e o estudante vai lá e gera um texto nessa plataforma, né, causando aí um problema de autoria, que o professor não vai saber se foi um aluno ou se foi uma plataforma, uma máquina que gerou aquele texto. Essa plataforma chama ChatGPT, que é o tema do Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E hoje estamos aqui com os nossos convidados, especialistas em tecnologia da informação, o Ralph Rangel, que é especialista em TI, e também o CEO da Supera, Cláudio Ávila, que também é especialista em TI. Muito obrigado pela presença de vocês. Primeiro aqui o Ralph, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. E agora o Cláudio Ávila. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, mais uma vez, exatamente, os dois já estiveram aqui falando também de tecnologia da informação, só que outro assunto, eu acho que era sobre criptomoedas, negócio assim que a gente falava, Metaverso. Né? NFT. Metaverso, essas Quem não coisas assistiu, assim. assiste lá, né? Tá lá Exatamente, no está lá no YouTube, pode assistir. Mas hoje nós vamos falar do ChatGPT. O que é esse ChatGPT? Com quem que eu começo? Com o Ralph. Olá. O ChatGPT é um software, um programa de computador, né, de inteligência artificial. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente precisa lembrar que é tudo aquilo que é uma máquina ou um software que emula, tenta resolver um problema humano, ou um raciocínio humano, um raciocínio lógico, de forma autônoma, né? Quem tem a propriedade patrimonial dessa plataforma, o Cláudio Ávila, já que você empresário, senhor da Supera? É até um tema polêmico, né? Porque, na verdade, o ChatGPT ele é feito com base em informações varridas da internet. Então, existe até um questionamento em relação a utilizar essas informações que ele colheu da internet para gerar esses textos, né? Falando um pouco assim de como funciona, né, a inteligência artificial, porque o ChatGPT, né, da empresa OpenAI, né, OpenAI, né, que tem aí a Microsoft, Elon Musk investiu também, saiu, enfim, dizem que investe ainda, né, Ralph? Eu não sei se ele investe ainda, faz tempo que eu não falo com ele. Como é? Ele investiu no início e a Microsoft agora... investiu $1 então bilhão. a OpenAI é da Microsoft? Não, é uma empresa que recebeu investimento da Microsoft. Investiu ok. $1 bilhão, agora vai investir mais 10 milhões. Mas a Microsoft não está desenvolvendo uma outra ferramenta similar ao ChatGPT? No passado já tiveram algumas iniciativas, mas recentemente a Microsoft investiu 10 bilhões agora nesse mês de janeiro e a ideia é investir mais 10 bilhões de dólares até o meio do ano. E ela está incorporando a inteligência artificial nas ferramentas dela. Então vamos imaginar que a gente vai ter o Word, o Excel, o PowerPoint com inteligência artificial. Então você tem um texto, por exemplo, e ele pode fazer uma interpretação de texto dentro do próprio Word, que por si só é fantástico, né? Pois ele é único hoje no mercado, o chat, né, GPT, ou tem outros concorrentes? Tem concorrente, tem até comparações na internet, tem não sei o que, Sonic, alguma coisa assim. Porque, na verdade, o ChatGPT é uma materialização da utilização de inteligência artificial. Então, tem algumas tecnologias que são utilizadas, e muitas já antigas. Eu me formei há mais de 20 anos, e na faculdade eu desenvolvi um software que trabalhava com linguagem natural. O que é linguagem natural? É você escrever e ele
entender aquilo, né? Separar as partes do seu texto, entender o que é o adjetivo, o que é o verbo. Você mesmo já desenvolveu alguma coisa? Calma, não desenvolvi o chat GPT. Eu desenvolvi era bem simples. Você tem sócio? Assim, até para mostrar que, na verdade, a gente está falando de tecnologias já antigas. Na verdade, o que se torna possível hoje é a aplicação em função da capacidade computacional. Quando vai digitar um texto, por exemplo, no WhatsApp, a gente vai digitando uma mensagem e o WhatsApp vai sugerindo palavras. Ali já seria uma incipiência, né? Matemática pura, professor. Aquilo ali é probabilidade. Então, na verdade, ali é probabilidade. Quando você escreve algo, se eu te digo o seguinte, batatinha quando nasce... Esparrama pelo chão. Aí ele vai e cria... Como é que é? Espalha a rama pelo chão. Espalha a rama. Você falou esparrama. Esparrama pelo chão. Isso. É esparrama ou espalha a rama? É bem polêmico. Originalmente deita a rama, espalha a rama. Mas o que acontece? Se você pesquisar no Google, você vai ter várias informações. Então, com base em informações que você recebeu, você completa a frase. Quando você vai fazer a redação na escola, você completa a frase, né? É comum a gente estar, por exemplo, numa missa e o coral lá começa a cantar uma música que não está no folheto. Não sei se vocês frequentam isso, mas eu frequento. Aí começa a cantar, eu vou no Google e digito só as 2 primeiras palavras daquele cântico. Isso. E ele acha o cântico para mim. Então, assim, questão de segundo, o cara nem terminou o primeiro verso, se outra pessoa eu já estou cantando junto com ele. Provavelmente, se outra pessoa fizer o mesmo, talvez ele não vai completar com o cântico. Então, assim, isso é uma questão importante que você colocou, até a personalização. Porque a pergunta que você faz para o chat GPT não necessariamente vai ter a mesma resposta que o Ralph ou que eu vou ter. Né? Então, ele personaliza também. E a diferença para o Google é que o Google vai te trazer o link. Então, ele vai reunindo um acervo da personalidade que faz aquelas buscas, ou no caso do chat, do que provoca ele. O chat GPT ele processou alguns terabytes de informação até 2021, né, Ralph? Então, assim, a informação está desatualizada. Então, se você colocar alguma coisa achando que ele vai usar algum conteúdo mais depois de 2021, ele não vai usar. Mas o mais importante é saber que essa tecnologia ela está aí hoje em função da capacidade computacional, principalmente no momento de você gerar o modelo. Às vezes a pessoa fala assim, mas é muito rápido, eu escrevo lá rapidinho ele dá a resposta. Porque o modelo já foi treinado. A inteligência artificial ela é treinada. Você treina uma inteligência artificial, seja para identificar uma foto, o reconhecimento de face, identificar vamos falar uma bem basiquinha, né? A diferença de um cachorro e gato, né? Então, aí você tem algumas técnicas de reforço e tudo mais. Então, o ChatGPT, a empresa, ela usou algumas técnicas de reforço, como seriam humanos, né? Confirmando e tudo. E fizeram uma solução bem bacana, que está ajudando bastante a galera aí. Então, você falou nas escolas, né? Fazer trabalho, por que causa tanto terror e a gente vê aí as escolas no Brasil inteiro, não no mundo inteiro. Ontem mesmo estava vendo uma live americana, né? Falando desse chat GPT e todo mundo preocupado com ele, porque vai facilitar o plágio, sei lá, o aluno colar, né? Quer dizer, o professor vai passar uma tarefa para o aluno e o aluno vai rapidinho gera esse texto. Depois vai ter trabalho só de copiar. Se for digitado, nem isso, né? A cidade de Nova York proibiu o uso do chat GPT agora em janeiro. E a gente tem que lembrar que no Brasil é férias, mas nos Estados Unidos, janeiro é um período letivo, né? Sim. O chat GPT foi proibido nas escolas, então você não pode acessar um equipamento da escola para fazer o uso do chat GPT. E a implicação maior disso aí é porque o aluno perguntaria, por que eu devo aprender, por exemplo, sobre poesia, sobre poema, se eu vou ter uma ferramenta que vai me dar a resposta? Por que eu deveria aprender sobre história natural, por exemplo, se eu vou ter uma ferramenta que vai me dar a resposta? Então, a forma da gente pensar, a forma da gente interagir com a informação, definitivamente vai mudar. Se vai ser bom ou ruim, o tempo vai dizer, mas que a gente tem uma quebra de paradigma nesse momento, a gente tem. A inteligência artificial, na verdade, está sendo colocada como vilã já tem algum tempo, né? Eu acho que nós tememos, né? Historicamente, a gente teme o que a gente não controla, o que a gente não conhece. Mas na verdade a tecnologia sempre causou isso, não é só qualquer coisa, a inteligência fogo, artificial, né? O fogo, quando descobriram o fogo, ele assustou. A calculadora, eu estudava
na Escola Técnica Federal de Goiás. Ótimo exemplo. Era proibida a calculadora na aula de matemática. Ótimo não podia usar a calculadora. Exemplo. Porque, a gente usava na aula de desenho. Porque o diferencial era a sua habilidade em fazer contas, né? Exatamente. De cabeça. E, na verdade, hoje a habilidade seria mais de você saber usar uma calculadora com propriedade, né? Então, na verdade, eu vejo o ChatGPT, a inteligência artificial, como uma ferramenta. Sim. E eu acho que ela tem que ser utilizada de forma apropriada. Então, você vai escrever uma poesia, né, como o Ralph falou. Pô, você vai escrever uma poesia e daquela poesia você vai complementar aquela poesia, você vai aprender com aquela poesia, né? Vamos falar de alguns exemplos daqui a pouco da utilização. Ok, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente já volta, vamos falar muito mais sobre o ChatGPT, né, como você ter acesso, essas coisas tudo. Daqui a pouquinho, só um instantezinho, a gente já volta. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de ChatGPT com o Ralph Rangel, que é especialista em TI, e o Cláudio Ávila, que é CEO da Supera Tecnologia, né? Então, qual a diferença do ChatGPT para os sites de busca, né? O Google, nós chegamos até a ilustrar a questão do Google ficar complementando a informação e tal, mas parece que são funcionalidades diferentes, né? O Google, o Bing, o Yahoo, que são sites de busca, tem uma função diferente, digamos, no mundo da tecnologia do ChatGPT, que chega com alguma novidade, não é isso? Primeiro a gente precisa esclarecer que a pesquisa, essa busca que a gente faz no Google, no Bing, no Yahoo, ela utiliza um pouco de inteligência artificial. A diferença está no resultado. Então, quando você entra no Google e procura, por exemplo, uma receita de coxinha, uma receita de pamonha, o Google vai devolver links que a pessoa pode clicar naquela que ele achar mais interessante. O ChatGPT ele já vai dar a resposta que ele acha mais conveniente. Então, quando você pede uma receita de pamonha, ele já te dá a receita de pamonha. Então, ele te entrega o produto pronto. E ele gera uma receita para a gente. Ele gera uma receita. Ele não copia uma receita que existe hospedada em algum lugar. Ele pega informações diversas e sintetiza. Como o Cláudio falou no bloco passado, ele foi treinado. A inteligência, ela recebeu um treinamento, ela recebeu informações e, logicamente, então, ela devolve uma receita que ela foi instruída anteriormente. Mas pode ser que a minha receita seja diferente da do Cláudio, que seja diferente da sua. E aí vem a grande diferença, porque o Google ganha dinheiro com o resultado da pesquisa. Ele sugere alguma coisa e nessa sugestão, que a gente chama de algoritmo, alguns vão ficar mais em cima, vão aparecer com mais destaque. E o ChatGPT não, ele já te dá, ele fala, é isso. Diferente daquilo que uma pessoa pesquisaria. Não, eu preciso clicar para acessar a informação. Ele é uma conversa natural. Então, a pesquisa ele traz conteúdos existentes, que alguém colocou num site, colocou num blog, colocou em algum lugar. E aí você tem acesso a links, né, que você entra nessa informação. Então isso tem indexação disso, que a gente chama. O Google faz, o diferencial do Google é indexar isso para quando você pesquisar e trazer o mais adequado para você. O ChatGPT, na verdade, ele usa informações, conteúdos, para gerar outro conteúdo. Tanto é que se você escrever lá, escreve uma frase de uma música, cria uma música sobre, sei lá, do estilo do Roberto Carlos, sobre amor. Ele vai escrever a frase. Se você pegar aquele texto e colocar entre aspas no Google e pesquisar, provavelmente não vai achar a correspondência daquilo, que é o grande terror, né? Exatamente. Não vai ser plágio, né? É uma coisa inédita. Já dizia um publicitário antigo aqui que se você copia de um é plágio, mas se copia de dois é pesquisa. Isso! É justamente isso. É como se você tivesse, igual a gente fazia na escola, né? Faz na escola. Uhum. Você lê várias informações e sintetiza aquilo e escreve da sua forma. Vamos dizer, para simplificar, que o ChatGPT ele escreve da forma dele, que ele foi treinado para escrever. Então, por isso que não pode confiar 100% no que ele está escrevendo também. Tá, e com alguém, nosso telespectador, está querendo fazer um teste nesse ChatGPT, como é que ele tem que fazer? Qual o procedimento hoje? Ele vai abrir o navegador, Chrome, ele vai usar o pesquisador. Ele vai abrir o Chrome, ele vai pesquisar. Ele vai abrir o Chrome, o Edge, o Brave, o Opera, o navegador. Sim. E vai digitar lá, openai.com. Ok. Quando ele digitar isso, vai ter em cima lá o Try ChatGPT.
try ChatGPT. Então, dependendo do navegador, ele pode optar também por já traduzir para ele, né? Que aí já traduz, se ele tiver dificuldade de inglês. Geralmente o site está em inglês, né? E se ele entrar no chat em inglês e fizer uma pergunta em português, ele vai responder. Se ele fizer uma pergunta em espanhol, ele vai responder em espanhol. Que é o mais aí quando ele entrar, ele precisa criar um usuário. Então, para ele criar um usuário, ele tem a opção de criar com o e-mail dele, ou ele pode criar com Facebook ou com Gmail, né? Com Gmail. Então ele tem essa opção. E até um ponto interessante da gente pensar assim, em termos da velocidade que está sendo o ChatGPT, eu acho que bateu o recorde, né, Ralph? De quantidade de usuários que ele atingiu lá, atingiu não sei quantos milhões em pouquíssimo tempo. Exatamente. Superou aí todas as plataformas aí que a gente tem questão de dias, né? Ele chegou a mais de 1 milhão de usuários. Eu me cadastrei lá no chat, sabe? Até para fazer o programa aqui, eu tive que me cadastrar no chat. Então, eu fui lá justamente nessa plataforma, openai.com, né? Aí chega lá, aparece lá as opções de você entrar ou se cadastrar. Aí eu me cadastrei. Para cadastrar, usei e-mail, aí ele manda a afirmação para confirmar o e-mail, você tem que ir lá no e-mail, clicar OK, validando o e-mail, depois ele pede o número de telefone também. Pede o número de telefone também. Aí depois manda um código para o telefone, você informa, e ele, como ele é inteligência, só que você digita o número, você não precisa dar mais comando, ele já engole o código, né, e confirma o telefone. E a partir daí você entra e começa a fazer testes, né? Fazer teste assim... Porque, na verdade, essa plataforma ainda está sendo desenvolvida, pelo menos eles informam lá, né? Agora que abriu, né? Essa versão ela abriu geral, mas há um tempo já atrás... já tem a versão premium, que eles ficam oferecendo o tempo todo. Tem a versão paga, inclusive, essa versão... Mas assim, teve uma versão anterior que eles liberaram só para jornalistas, já foi treinaram com pouca informação e tudo, e era aquela para mostrar para os jornalistas que poderiam usar para criar artigos. Né? Então, o pessoal ficou impressionado com a qualidade dos artigos escritos por ela. Sim, agora, o que me chamou a atenção, eu fiz buscas em português, né? Mas ele gera texto em português, assim, com uma perfeição, né? Sem erro de português. É claro que eu não fiz perguntas factuais, porque eu vi notícias de que ele tem errado em algumas datas, né? Acontece. Por isso que é importante lembrar que o que você gerou ali não é a ideia, justamente... É para ser uma ferramenta, não é para você colocar lá, copiar e colar, não, é para você ler, você entender aquilo. Então, é como se fosse um resumo, né? Você colocar lá, por exemplo, uma minuta de um contrato de compra e venda. Ele vai facilitar. E aí o legal é que você pode interagir com ele, né? Então, eu falo assim, olha, inclua uma cláusula de, sei lá, confidencialidade, uma cláusula de reajuste. Então ele vai trazendo essas informações com muita propriedade. Isso é muito legal. Sim. Essa interação, né? Eu fiz uma busca sobre a campanha da fraternidade, né? Que foi lançada semana passada. E aí eu coloquei lá para o tema, né, da campanha da fraternidade, o lema, e pedi para ele gerar um texto. Ele gerou um texto com uma perfeição. Eu falei, parece que é o bispo que escreveu, né? Mandei para um padre amigo meu, o padre falou, mas quem é esse ChatGPT? Eu acho que ele achou que era algum bispo. Né? Eu tive que explicar para o padre o que era, né? Aí eu falei, mas se você pode, inclusive, pedir para ele fazer a homilia da missa. E aí... O padre não respondeu, eu peguei, fui lá e fiz a busca da homilia. E você viu que lá tem um regenerate, né? Tem um regenerate, pode então, se você não gostou, você pode explicar de novo. Toda vez Exato. Que você faz isso, na verdade, ele está aprendendo. Mas eu só digitei o assunto? Não é nem o assunto, o evangelho do dia, que era Lucas 16:14. Só digitei isso e pedi para ele gerar a homilia. Ele gerou a homilia... Considerando que era o evangelho do dia, que era realmente o evangelho do dia, ele resumiu. Por exemplo, se você escrever lá, falar assim, fez um comentário e tirou lições de vida. Se você escrever, pedir para ele escrever de uma forma para que as crianças, vamos lá que você quer enviar essa mensagem para as crianças, que seja mais compreendida pelas crianças, ele vai escrever. Então ele muda o contexto. Então isso é interessante. Então ele não é assim, ele não copia e cola, ele realmente gera aquele texto. Né? Ele faz textos mais sofisticados, mais bem elaborados e textos mais simples. Eu quero um texto mais formal, eu quero um texto mais informal. Agora, se precisar de mais emoção, aí fica mais difícil. Não, tudo que você pedir para ele vai até um ponto. Né? E ele vai calibrando, né? À medida que você vai colocando, que você vai confirmando, tem lá o legalzinho e o curtir e não curtir, e que você vai dando feedback, toda essa informação está sendo armazenada e é como o nosso cérebro.
Quer dizer, a gente está aprendendo e ele começa então a interagir e começa a aprender a dar uma nova resposta. Que é recurso, E é o né? fantástico. Perfeito. Agora, é uma plataforma que ainda está meio instável, né? Porque hoje mesmo, no dia que nós estamos gravando, eu fui lá ver e estava fora do ar. Virou uma febre, né? Virou assim... São milhões e milhões de acessos por segundo. E tem que imaginar o seguinte, eles podem estar forçando também para a gente fazer uma assinatura. Porque eles garantem, ó, se você pagar lá os $20, você tem garantia de estabilidade já falou até o preço aí, né, e a velocidade. Da versão paga, né? O problema é que $20 está mais de R$100, né? Você pagar todo mês mas dependendo ali. para a sua utilização, né? Porque a gente está falando de uma ferramenta. Então, dependendo da sua utilização, a gente está falando muito no ChatGPT como brincadeira, né? Como descobrimento. Mas como realmente ferramenta para agilizar produtividade, gente. Vamos falar em produtividade. A gente precisa ser mais produtivo, a gente precisa de desenvolvimento, o país precisa crescer. Para o país crescer, precisa ser produtivo. Então, se você perde tempo em fazendo pesquisas, aí vai na biblioteca, pega livro e não sei o quê, né? Para muita gente, por exemplo, tem muitos políticos que não fazem o seu próprio discurso. Eles têm alguém, um redator, que faça o discurso. Justamente. Agora ele não precisa do redator mais, ele pode pedir o próprio... Ele pode manter o redator, só que o redator na verdade, ele pode atender mais pessoas com mais qualidade, ele pode pedir para o ChatGPT criar para ele um esboço, e em cima daquele esboço ele trabalhar e melhorar, né? Eu acho que essa que é a questão. Ok. Mas então, o ChatGPT pode tomar espaço de trabalho, ou desempregar, digamos assim, gente que hoje está trabalhando em funções que ele, de repente, vai fazer de uma forma veloz aí? É a dinâmica do mercado de trabalho. Vamos lembrar, vamos falar do caso Antigamente você não tinha energia elétrica, você tinha uma praça que tinha iluminação pública, sei lá, lamparina. Você tinha a pessoa que acendia cada uma daquelas lâmpadas, aquelas lamparinas. Com o tempo passou a ter o gás encanado, já não dispensou aquela pessoa. Tinha a pessoa que ligava e controlava o gás. Depois você teve energia elétrica, alguém ligando e desligando a chave, até que aquilo foi automatizado. Então essa dinâmica do trabalho, ela continuará evoluindo e continuará mudando. Já existe uma profissão nova que foi criada em poucos meses, 2 meses eu acho, que é um engenheiro de prompt, porque a mesma ferramenta da empresa OpenAI, ela tem uma que é de imagem. Então você escreve como você quer a imagem e ele vai gerar uma imagem real para você, inédita, de acordo com aquilo que você falou. Então é essa dinâmica que a tecnologia eu acredito que vai criar oportunidade para pessoas, às vezes, até atender mais clientes e fazer coisas que antes não faziam. Então, por exemplo, hoje você tem ferramenta que faz a apresentação. Você coloca o texto, coloca no ChatGPT o texto de uma apresentação, os tópicos, leva isso para outra ferramenta, ele já cria as imagens e monta um PPT. Porque ele também faz aplicativo, né? Eu posso pedir para ele fazer um aplicativo e ele desenvolve o aplicativo. Ele faz muito código, tem muito código. Ele faz muito código. Então, assim, eu quero um código para fazer uma integração com o YouTube. Ele gera esse código para você. Mas tudo você tem que verificar. Genial. Gente, olha, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial, especificamente sobre a plataforma ChatGPT, que é a plataforma, um chatbot, que gera textos para a gente, né? A gente dá lá o comando no prompter da plataforma, a gente dá lá um comando, a gente pede lá um tema e ele vai e gera um texto para você lá, um texto que pode ser adequado, como já falamos aqui, como o Cláudio já falou, e o Rangel também, pode ser adequado a criança, adequado a pessoas adultas ou a pessoas mais, digamos assim, instruídas, né? Que é um trabalho, uma tese, até uma tese de mestrado, doutorado, sabe o que ele faz? Então, o ChatGPT foi submetido a um exame de ordem, que seria o exame da OAB do Brasil, correspondente dos Estados Unidos. E ele passou. E ele foi submetido ao exame também de medicina, e ele também passou. Olha. Então, respondendo cada uma das questões. Que legal, mas então ele pode atrapalhar o aprendizado? As pessoas podem, de repente, os estudantes se acomodar a ele e não se esforçar para aprender apenas a utilizar a ferramenta sem aprender exatamente as técnicas e os conhecimentos que são exigidos em cada profissão? O que eu acredito é que as pessoas, os professores, nós professores, né,
e os estudantes também, vão se perguntar por que eu deveria aprender determinada matéria ou disciplina. Então, por que eu deveria me especializar, por exemplo, em geografia? Isso é importante se eu vou ter isso de forma automática? Então, vai surgir um dilema, um debate ético aí, e um debate pedagógico muito, muito grande. Mas é um caminho sem volta. Não, mas a geografia, por exemplo, não precisa só de texto, precisa de gráfico, de mapas, de imagens, né? E fotografias de satélite, não sei se vídeo também e tal. Até agora o chat só está publicando texto, né? Ou ele publica também Não, imagens? ele publica e ele dá interpretação. Então, vamos imaginar que a gente está no marco zero. Vamos estabelecer que 2023, o Cláudio falou que na época da faculdade ele estudou, eu também um tempo atrás estudei. Agora, o que a gente precisa imaginar é o seguinte, vamos estabelecer que 2023 é o marco zero da inteligência artificial no mundo, né? E já está causando o impacto e o espanto. Como é que essa inteligência será daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos? Então, esse dilema pedagógico, como os computadores surgiram também em sala de aula, você deu o exemplo da calculadora, esse dilema sempre vai ser feito. Até que ponto eu devo usar a ferramenta a serviço, por exemplo, da educação? Tá, mas de qualquer modo, o que vocês estão dizendo, é que hoje o chat GPT e outras ferramentas de inteligência artificial, eles já fazem algumas coisas que não são necessárias ensinar, né? Sim. É possível, quer dizer, seria melhor a pessoa aprender a ferramenta, usar a ferramenta, do que ficar aprendendo o conteúdo que a ferramenta produz, né? Então, os professores, o que inovação na atividade docente tem que ter para que eles possam acompanhar essa evolução toda? A visão que eu tenho, você me fez lembrar aí as aulas de geografia, né? Quando a gente tinha que decorar as capitais dos estados, as capitais dos países, e eu ficava me perguntando, para que saber isso, né? Então, hoje, você vai no Google, você tem a resposta. Naquela época não era tão fácil, né, você ter essa resposta. Então eu acho que quando você pensa em termos do conhecimento, habilidade e atitude, o conhecimento ele é muito fácil acessar. A habilidade, você precisa treinar, você precisa desenvolver aquela habilidade. E a atitude é o principal. Quando a gente pensa em ferramentas, quando você imagina aí, vamos levar para o WhatsApp mesmo, aí que eu acho que é o ponto de atenção que a gente tem que ter. Com o WhatsApp, as pessoas estão se comunicando muito facilmente por chat, e o que está acontecendo hoje é que muitas vezes a juventude tem essa dificuldade aqui de falar tete a tete, né? Então, tem essa dificuldade, às vezes quer se comunicar através do chat o tempo todo, né? Teclar o tempo todo. Então, eu acho que é mais uma questão de readaptação a esse modelo, entender o que realmente é importante, o que agrega daquilo, e não ter realmente necessidade de você ter todas as informações. Eu acho que a grande capacidade do ser humano é a capacidade de correlacionar as coisas e criar soluções e fazer acontecer. Se ele vai utilizar ferramentas para isso, maravilhoso, ele vai ser melhor. Antes do Waze, do Google Maps, essas coisas tudo, a gente quando ia viajar para uma cidade diferente da nossa, no meu caso eu comprava na banca de revista o mapinha da cidade, eu chegava lá e pegava o mapa, né? E ficava terrível, analisando. você parava na rua, Hoje você parava na rua com o mapa, ficava... ali às vezes num lugar perigoso, né? Então assim, esses dias eu estava me lembrando disso, realmente é estranho. Hoje em dia é maior tranquilidade em qualquer canto do mundo, em qualquer língua. E aí vem aquela questão, Daniel, qualquer lugar que eu vou praticamente, eu coloco o mapa, eu coloco o Maps. Eu prefiro o Maps ao Waze. Eu também. Tem gente que prefere o Waze. Mas enfim, e o legal é isso, tem lá a ferramenta. Mas por que eu uso? Você é preguiçoso, você não lembra o caminho. Lógico que eu lembro o caminho. Se precisar, eu vou utilizar. Mas é conveniente, é mais fácil. As coisas têm que ser fáceis. Se há um acidente, já informa, né? Claro. Se há uma interdição, já informa. Se a pista está interditada. Já me colocou numas enrascadas, mas já me livrou de muitas. Um motorista, antigamente, um bom motorista de táxi, o que ele precisava ter? Ele precisava ter, primeiro, idade, experiência. Conhecer a cidade. Conhecer a cidade. Hoje, o que ele precisa? Um celular e o aplicativo, e vai dar o caminho para ele. Ele precisa ser cortês, ter habilidade de conversar, de interagir com passageiro, porque o resto a ferramenta vai fazer. E quando a gente fala em ferramenta, é importante a gente reforçar que todo mundo pensa que ferramenta está ligada a algo digital, mas ferramenta é tudo aquilo que melhora os nossos 5 sentidos. Então, copo é uma ferramenta, roupa é uma ferramenta, aquilo que transforma a nossa vida mais confortável e que melhora os nossos 5 sentidos é considerado uma ferramenta.
nós estamos no momento do digital, né? Tá, em relação à política, o que esse chat GPT pode causar de dano? De benefício e de dano, né? Eu tenho observado discussões no Twitter, que é uma rede social, falando que o chat GPT está privilegiando quem é de esquerda em detrimento de quem é de direita. Então, quando se faz uma pergunta sobre o Trump, por exemplo, ela fala, não preferiria não falar sobre ele. Mas quando se pergunta do Biden, ela dá uma resposta. Isso foi levantado, essa questão, a equipe da OpenAI diz que está trabalhando para tirar esse viés que possivelmente a ferramenta recebeu de alguém que a treinou. Quer dizer, então não é culpa da tecnologia em si, mas em quem inseriu aquela informação. Eu fiz a seguinte pergunta para ele: quais os fatos e argumentos caracterizam, mas eu falei no subjuntivo. Ah, tá. Caracterizariam. Caracterizariam. Certo? Quais os fatos e argumentos que caracterizariam o presidente Bolsonaro golpista? Deste tipinho. Ele me respondeu: a palavra golpista é uma palavra extremamente politizada. Eu não estou preparado para entrar nesse tipo de discussão. Ou autorizado, né? No entanto, as pessoas que dizem que ele é golpista utilizam os seguintes fatos e os seguintes argumentos. Já se livrou, né? Já se livrou. Aí depois ele conclui, né? Mas é importante, né, você ter, para fazer afirmações como essa, ter segurança dos fatos. Importante. E tem gente que é a favor desses fatos e tem gente que vê esses fatos com outro viés. Eu falei assim, escreva uma poesia para o Lula. Uma poesia linda, nossa, que isso. Aí eu pedi para escrever uma poesia para o Bolsonaro. Nossa, terrível, terrível. Então, para o Lula foi elogioso. Mas o que eu penso? Na verdade, assim, o meu entendimento disso é o conteúdo que foi alimentado. Tem muito mais coisa do Lula, né? O Lula tem muito mais conteúdo nesse período aí que foi treinado a máquina, né? Então... E depende da ótica que você faz a pergunta. Então, se você falar, por que eu deveria comer uma pamonha? Por que eu não deveria comer uma pamonha? Então, a beleza da inteligência artificial é te dar essas diferenças. Agora, também... Você tem falado muito em pamonha. Também eu fiz uma pergunta sobre filosofia, que é um conteúdo mais especializado. Ele não retornou nenhuma resposta. Ele deu erro. Porque a filosofia leva a pensar, ele está pensando até agora. Está pensando, exatamente. Então tem coisas que ele não responde realmente. Por falar nisso, quais áreas de conhecimento ele está mais preparado a responder? Área de tecnologia? Então, na área de tecnologia, você poderia pedir um código, um auxílio para criar um código, por exemplo, para criar um algoritmo. Na linguagem C#, Delphi, PHP, ele consegue construir e você pode pedir melhorias. E o bacana é que ele vai interagindo e vai te dando as informações. Eu vi relatos também de que ele conseguiu interagir com alguém, com um hindu, falando na língua, no indiano clássico. Então a gente não sabe ainda, vamos lembrar, a gente está no marco zero, teoricamente, né? Lógico que a gente não pode desconsiderar o que já teve de inteligência artificial para trás, mas que veio revolucionando mesmo, que é disruptivo. A gente está no marco zero e a tendência é só, à medida que a gente vai tendo as interações, ele vai crescendo no conteúdo e dando uma resposta. Eu não sei se houve alguma restrição em relação ao conteúdo que foi utilizado no treinamento. O fato é o seguinte, quanto mais conteúdo se usa no treinamento, então quanto mais informações você tem relacionadas a determinada coisa, mais a máquina ela está preparada para aquilo. Então, assim, até te respondendo, um assunto, de repente, que não existe muito na internet, então provavelmente ele não vai ter muito como te ajudar naquilo. Por que eles estão datados 2021? Por que não atualiza? Já que é conteúdo da internet, por que não busca ótima o conteúdo pergunta, atual? Porque é justamente assim, então até fazendo aquela ponte com o que eu estava dizendo, o ChatGPT está acontecendo agora por um conjunto de coisas que já existiam de tecnologia e pela capacidade computacional que existe hoje. Há um tempo atrás não seria possível. E quando eles rodaram para fazer o treinamento, era nessa data de 2021. Quer dizer que fizeram um corte. Então quer dizer que eles pegaram
criaram um grande banco de dados com conteúdo. Eles trabalham com, digamos, com informações paralelas das que estão disponíveis na internet. Varreram o Google. Varreram e copiaram tudo para um grande banco de dados. É isso? Gente, a gente já volta daqui a pouquinho, sem muitas delongas para a gente andar rápido. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de ChatGPT, que é um chatbot, uma plataforma de inteligência artificial. Você falou Marco Zero, né? Estamos praticamente com o ChatGPT, tem o Google que está lançando, o Bard. O Bard, né? Que, aliás, no lançamento deu errado e o Google até chegou a perder alguns bilhões de... Os engenheiros falaram que lançaram antes da hora, né? Uhum. O ChatGPT foi tão barulhento, causou tanto impacto que a Google tentou dar uma resposta a tempo, mas ainda não conseguiu no mesmo nível. Perdeu, assim, em questão de dias, perdeu mais de 100 bilhões de reais de preço de mercado. Uma coisa absurda, por causa desse erro, né? Exatamente. O erro do Bard, que é o concorrente do ChatGPT. Ok. E a questão ética, como é que fica? Bom, na minha pergunta que eu fiz, ele veio todo melindroso, mas na questão política, né? Questão ética, como é que fica a questão ética? Ele é capaz também de tomar decisões éticas? Ele é treinado e se você fizer algumas perguntas que firam o treinamento que ele teve sobre ética, ele vai te dar... Já no início mesmo, na página inicial, antes da gente começar, ele já expõe uma série de informações. Assim como um assistente virtual, né? Dependendo do que você fala para um assistente virtual, uma Alexa, por exemplo, ela já vai te advertir, né, de que não é correto aquele comportamento. Na verdade, então, é uma consciência dependente da consciência. Quer dizer, não é uma inteligência dependente de uma consciência humana que está por trás. É uma programação, na verdade. Foi programado para dar aquela resposta. Por exemplo, se você faz um comentário machista, uma coisa relacionada a algum tema polêmico qualquer, ela vai... O que vocês estão dizendo é que é impossível, nesse estágio atual da inteligência artificial, ela se sobrepor ao humano. No estágio que nós estamos, sim. Vamos lembrar que em 2017 a Microsoft tentou criar uma conta no Twitter que era com inteligência artificial, só que as pessoas que estavam interagindo estavam ensinando sobre o nazismo. Então, no final, ela estava defendendo o nazismo, quer dizer, teve que ser tirado do ar em um dia. Por quê? Porque as pessoas... Vamos lembrar, a inteligência artificial é um acúmulo de informações e o tempo de resposta que você tem. Então, se você está aprendendo coisas equivocadas, você vai dar a resposta equivocada. Nós já falamos disso aqui, mas é só para ficar bem claro para o nosso telespectador. A plataforma tem uma dimensão gratuita, que é uma sessão gratuita, que é mais de brinquedo, de teste, e tem a outra que eles cobram $20. O $20 é para te garantir que você vai ter o acesso estável, que você não vai cair, vai ter a resposta imediata. Que é para uso profissional, né? A outra seria para uso educacional. E por que alguém pagaria $20 para ter acesso a essa parte premium do Justamente para uso profissional. Ela já está sendo utilizada, inclusive a plataforma ela tem uma forma de você acessar esses dados através de API. O que é API? É uma forma de você acessar aquilo de forma programada. Então vamos imaginar o seguinte, você desenvolve um aplicativo ou no seu sistema, imagina que você tem um sistema na área jurídica e você quer criar um texto jurídico ali e você quer acessar. Então você acessa através da API, que é essa interface com a plataforma. Então você pode gerar e você utilizar e consumir esse conteúdo. Pois é, mas qual o uso profissional, isto é, rentável que eu posso ter dessa ferramenta? Vamos pegar, por exemplo, alguém que presta serviço de contabilidade e ele tem uma dúvida sobre uma lei. O que ele precisa hoje? Consultar um especialista, fazer uma interpretação daquela questão contábil com o especialista e traduzir aquilo num software, por exemplo. Com o ChatGPT, você vai fazer direto com a máquina. Tá, e aí o cara tem que ter uma boa bagagem para saber se o chat informou de forma correta, né? Porque ele também, às vezes, Justamente. Ele pode criar um texto fake ali. Ele tem que ler, ele tem que tirar as conclusões, ele tem que aproveitar aquilo, utilizar. Porque aquilo que a gente estava falando, ele erra sim. Então, se você não corrigir ele, você corre risco de passar alguma coisa. Então, assim, alguma das possibilidades, como ganhar dinheiro com o ChatGPT? Tem muita gente aí que está usando a plataforma, não só o ChatGPT, mas outras plataformas que trabalham na mesma linha, né, que gera imagem, que gera apresentação, que gera vídeo. Hoje você tem como fazer uma ferramenta, você pega o ChatGPT e falar sobre um determinado tema. E aí ele gera um texto,
você leva para outra ferramenta e ela gera um vídeo narrando, com uma narração muito humanizada, aquele texto. E aí a pessoa pode criar conteúdo, pode criar um canal no YouTube, enfim, sem aparecer ela, né? E coloca lá umas imagens relacionadas ao tema. Então, toda essa questão de contexto, isso facilita muito, né? Agiliza muito o trabalho, né? Entendi. Bom, além do ChatGPT, na verdade, no ano passado já tinha algumas plataformas que simulavam a voz de pessoas, né? Colocava as pessoas, o governador de São Paulo, ex-governador de São Paulo, João Dória mesmo, se viu lá num vídeo de pornografia e tal, coisa que ele não participou de jeito nenhum, mas os caras conseguiram inserir o vídeo, né, ele dentro de um vídeo totalmente descontextualizado, mas que parecia real. Isso então já existia no passado. Quer dizer, o ChatGPT, ele vem se somar, digamos, a essas tecnologias que já existiam. Quantos áudios a gente recebeu do candidato fulano falando sobre o outro, coisa que ele não falou, né? Existe também a técnica chamada de deepfake. Então, que é você substituir o rosto ou a voz da pessoa e os lábios, e ela simular que é aquela pessoa que está falando. Então, as próprias ferramentas, as próprias empresas que estão criando esses mecanismos, estão colocando indicadores para a pessoa identificar que existe, por exemplo, uma inteligência artificial por trás. Se não foi ontem ou hoje, a OpenAI soltou uma ferramenta ajudando a reconhecer um texto que foi criado por ela. Então isso vai ajudar, por exemplo, num trabalho final de uma universidade ou um trabalho de um aluno, numa redação. Mas a gente vai precisar pensar o seguinte, por que alguém utilizaria isso no futuro? Porque usar é porque não utilizar, né? Muitas vezes a gente leva sempre para o lado do mal, né? De utilizar a ferramenta do lado do mal, mas tem muita utilização, muita aplicação interessante, né? Até dessa questão do vídeo, né? Com realidade virtual, realidade aumentada, uma pessoa falecida, você interagir com ela, né, com a voz né, e visualmente, enfim. Então, isso são novidades, vamos dizer assim, que são utilizando, né, essas tecnologias cada vez mais viáveis. Tá, mas pro texto do ChatGPT ser um texto mais humanizado, vai depender de quem coloca as condições lá para ele ser mais humanizado, é isso? Teoricamente ele foi treinado por textos já humanizados, né, que foram pessoas que colocaram, então isso já facilita. E é interessante a gente refletir o seguinte, hoje o conteúdo que foi alimentado, né, é um conteúdo humanizado, vamos dizer assim. Se no futuro todos os textos, porque hoje o pessoal já está gerando um monte de post no blog para melhorar a pesquisa, enfim, utilizando a plataforma. E se esse texto vai cada vez ficando mais refinado, gerado por máquinas, ele vai ficando tendencioso. Eu acho que essa que é a questão. Sim, mas nos textos que eu gerei, são textos muito bem escritos, não vi nenhum erro de português, muito conciso, com introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Mas textos muito convincentes, eles não tocam emocionalmente. Certo? Mesmo o texto religioso, né, que ele fala da fé, fala com muita propriedade, tudo que fala ali está ok. Mas é um texto bem racional, que segue a razão, digamos assim. Não tem nenhuma figura de linguagem, nenhuma imagem que possa tocar, né? E isso aí, ou o usuário vai ter que fazer, interagir no texto e acrescentar, ou seria possível provocar o próprio chat para ele fazer isso para mim. Vamos lembrar, à medida que você está interagindo, ele está armazenando informação, está verificando se aquela informação está sendo relevante, se você está concordando com aquele conteúdo. Porque você pode fazer uma pergunta e a resposta está errada. E você pode responder para ele, você respondeu errado. De forma equivocada. Me dá um texto mais emotivo, você vai dando essas interações. E ele corrige e te dá. Pois mas aí ele vai aprendendo comigo a minha identidade, ou ele vai usando a minha identidade para, como diz lá a lei LGPD, para anonimizar a minha identidade. Não, ele vai aprendendo e vai te dando um conteúdo cada vez melhor. E lembrando, o que é melhor? À medida que eu interajo, que eu confirmo aquilo. Então, vamos imaginar que numa cidade de 10 milhões... a identidade vai ser sempre em relação ao usuário, até porque se ele roubar a minha identidade... Mas ela vai calibrando
E à medida todo que ela sistema. então você imagina, se ela tem 200 milhões de usuários, quando ela tiver com 500 milhões, a cada momento ela vai ganhando e vai ampliando o repertório. É como o nosso aprendizado. Então ela possui uma escala de treinamento também. Ela vai se autocalibrando, se autotreinando, e a cada momento ela precisa de mais equipamento, mais hardware, vai precisar de mais memória, de mais velocidade de internet para dar respostas melhores. E você falou que a tendência, então, já vai ser o chat GPT está integrado com os outros sistemas da Microsoft. A Microsoft já integrou com o Bing. Para alguns usuários ela deixa aquilo mais calibrado. A Microsoft diz que a tendência até junho está 100% utilizando o chat GPT. E aí, imagina você escrevendo um texto no Word e você pedindo uma ajuda para o Word e ele te apoiando. Ou você criando uma apresentação no PowerPoint ou uma fórmula de cálculo no Excel. Quer dizer, é uma ferramenta que vai ampliar as nossas capacidades. Eu vejo com bons olhos. Gente, olha, o tempo acabou, nós temos que encerrar nosso programa. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que transmitimos aí o essencial para o nosso telespectador. Muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.